para falar um pouquinho do que Deus me mostrou na manhã de ontem. E eu não posso deixar de anunciar, irmão, não posso deixar, irmãos, de falar o que Deus tem me mostrado, as coisas que o Eterno tem me revelado, para que a gente venha se despertar. E eu quero contar detalhadamente a visão do arrebatamento que eu tive. Para você que tem dúvida de que o arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação, dormi sentada a ponto de virar na cama, porque eu havia dormido pela manhã, estava buscando a presença de Deus, e acabei dormindo tarde demais, e tive essa visão no período da manhã, irmãos. E é algo muito sério que eu vou falar aqui. De antemão eu já quero te avisar. Pessoas que ficarem, igreja, pessoas cristãs que ficarem na grande tribulação, irmãos, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. As pessoas não têm acreditado. A palavra tem sido pregada. O grito da meia-noite tem sido pregado, irmãos. E ali, por 25 minutos, que foi exatamente o que eu dormi. 25 minutos eu tive uma visão que foi no profundo, tá? Já não é de hoje que eu vem falando com o pai. Pai, me mostra. Pai, fala comigo, falando no oculto. Sabe, quem me conhece, me tem lá no WhatsApp, sabe que às vezes eu dou uma sumida porque eu vou para oração, eu vou buscar o Senhor. E o Senhor, Ele sempre tem resposta para aqueles que o buscam. E dormi e sonhei que eu estava em um culto no lar, em uma casa. E de repente, irmãos, a gente cultuando, louvando. Eu estava um crente morno, dispersa, não prestava atenção no culto, não adorava com intensidade ao Pai. Eu estava preocupada com o mover, com as crianças, com o barulho das crianças que estavam brincando naquele culto, no sonho. E de repente, do nada, sumiu. Mais ou menos 80% daquelas pessoas que estavam no culto com a gente sumiu. E eu olhava e dizia, foi o arrebatamento que aconteceu. Tava eu, meu esposo e algumas pessoas ficavam. E no sonho é tão interessante que o Senhor fazia eu entender que eu havia ficado para eu sentir o que as pessoas iriam sentir quando elas ficassem no arrebatamento da igreja. Porque essa pessoa dispersa, irmãos, não para me gabar, porque eu não mereço glória de nada, eu sou falha, pecadora como qualquer um, e estou sujeita a ficar no arrebatamento se eu não santificar a minha vida. Mas o Senhor me permitiu no sonho que eu ficasse para que eu viesse entender a sensação das pessoas. Daí, queridos irmãos, eu dizia para aquele grupo de irmãos, falava, irmãos, nós precisamos nesse momento nos unir e encontrar o máximo de pessoas possíveis que ficou e falarmos que Jesus voltou. Tá. Dali, queridos, a gente foi para a rua para encontrar o máximo de pessoas possível. E a gente parou de frente de uma igreja, de uma denominação, e o pastor saía ali pro lado de fora com alguns obreiros, a igreja em alvoroço, algumas pessoas chorando, algumas pessoas de cara fechada, e o pastor de cara meio amarrada. E eu dizia para ele, pastor, o senhor pregou que Jesus ia voltar depois da grande tribulação. Olha só o que aconteceu. O Senhor perverteu muitas almas porque as pessoas estavam esperando a manifestação do anticristo e essas pessoas viveram de qualquer jeito. Quantas pessoas estavam bebendo, fumando, pessoas estavam na pornografia, na fornicação, estavam na prostituição, escondido, pastor, porque o Senhor pregava que a igreja ia passar pelo período da grande tribulação. Mas veja bem, a igreja foi arrebatada, pastor, e agora o que o Senhor vai fazer? Aí aquele pastor não dava atenção para mim, entrava dentro do carro e de umas 20, 30 pessoas, ficava ali comigo 5 pessoas e mais o grupo daqueles irmãos que havia saído comigo daquela casa. Então a gente saía dali e começava a chover e eu dizia, irmãos, não podemos parar, agora é hora de começarmos a anunciar. De repente começava a ficar estranho o ar, o ambiente começava a ficar estranho, começava a ficar pesado. A gente começava a tentar falar da palavra. Quando a gente ia falar Jesus voltou, a gente falava Jesus voltou.
A voz não saía, a boca ficava pesada, irmãos. A gente não conseguia falar que Jesus havia voltado. Aí quando a gente parava no caminho e ia conversar uns com os outros e falava meio que em códigos, falava, ele veio, ele levou os seus, aí saía e fluía. Mas quando a gente tentava falar da palavra, tentava falar que Jesus arrebatou a igreja, era difícil. Então por um momento eu disse para aqueles irmãos, vamos fazer uma oração, porque está difícil, as palavras não saem da nossa boca. E a gente dava as mãos ali e começava a fazer uma oração, e a oração saía toda enrolada. Os irmãos iam orar, Senhor nosso, de Deus, saía aquela coisa assim pesada, e as pessoas não conseguiam falar, as pessoas não conseguiam se dirigir aos céus em oração. Hoje essa oração que você faz aí livremente, que você ora no teu quarto, você tem até preguiça de orar, irmãos. Misericórdia, queridos, misericórdia. As pessoas estão pensando que na grande tribulação vai ser fácil. Haverá uma operação do erro, um engano. Demônios serão soltos, irmãos, para atormentar as pessoas. Demônios vão se materializar em formas de pessoas para iludir e enganar aqueles que ficarem, que não deram valor na verdade, assim como está escrito no versículo 9 e no versículo 10 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles o quê? Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que quê? Para que creiam a mentira. As pessoas vão acreditar na mentira, irmãos. Por quê? Porque elas não deram valor na verdade para serem salvos. Então elas vão ser iludidas por Satanás. Satanás vai iludir as pessoas. Elas vão acreditar na mentira, é o que a palavra está falando e é o que o Senhor me revelou no sonho. Aí a gente tentava fazer aquela oração embaraçosa, e quando ia falar de Jesus, não saía a palavra, não saía o nome. A gente tentava dirigir aos céus e saía uma palavra, misericórdia. Quando falava misericórdia, parece que vinha aquela luz, aquele alívio, mas foi muito rápido o alívio. De repente veio todo o peso no estômago de novo. Sabe quando você está com muita fraqueza, você não tem fôlego para você pronunciar uma palavra ou para gritar alto? Ou quando você toma um susto muito forte que a sua voz não sai? É exatamente esta sensação que eu senti no sonho ao tentar pregar o Evangelho, ao tentar falar da palavra de Deus. Queridos, o Espírito Santo é que nos dá força para pregar a palavra, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria conosco, com quem? Com a igreja, até que aquele que o detém seja, saber que o que o detém, até que ao seu tempo seja tirado. Ele vai ser retirado da terra, e a igreja também. Jesus, quando ele foi para o Pai, ele prometeu dizendo, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e ele vai estar com vocês até que tudo seja consumado. Ou seja, o Espírito Santo está com a igreja com o Espírito Santo. É uma união inseparável, irmãos. A igreja sai, o Espírito Santo sai. A igreja está, o Espírito Santo está. Daí, irmãos, uma pessoa virou para mim e disse, Fran, nós estamos cansados. Não é assim que se prega a palavra. Vamos ter sabedoria para pregar a palavra. E me vinha aquela coisa, e eu dizia para aquele irmão, eu dizia, você teve a vida toda, e isso com muito esforço no abdômen para sair, para conseguir falar. Você teve 30 anos de evangelho, agora você está me dizendo que 7 anos é difícil para você? Se você não der o seu sangue, se você não der a tua cabeça, você vai perder a ação. Eu falava para ele. E ele começava a chorar e eu dizia, agora vamos. E começava a chover. E de repente começava a sair som dos postes, do ar, sei lá de onde que saía som. E era aquela voz pacífica, entre aspas, do anticristo, já pronunciando o que havia acontecido. E muitas casas abertas, sem ninguém, televisões ligadas, carros parados no meio da rua, aquela confusão tremenda.
Havia sons para todo lado e de repente começava o pronunciamento do anticristo e ele começava a dizer que os seres inferiores haviam sido retirados da terra e que agora a terra ia evoluir e que agora a terra iria prosperar, porque esses seres inferiores, que no caso era a igreja, não deixava a terra prosperar. Daí pronto, irmãos, eu dizia, essa é a voz do anticristo, e as pessoas que estavam comigo, algumas ficavam pasmadas, algumas ficavam assim, boquiabertas e diziam, é verdade, e eu falava, larga de se deixar levar. No sonho eu ficava até irada, falava palavras pesadas e dizia, não se deixem levar por esse vocês não tá vendo que é o anticristo que tá falando, é o anticristo, é ele que veio seduzir, é o poder de Satanás que tá operando no mundo, não creia. E começava aquele pronunciamento sagaz do anticristo, ele dizia que a terra agora ia prosperar. Daí a gente saía dali, irmãos, e ia para continuar na calçada, e algumas pessoas iam voltando para trás, algumas pessoas iam saindo do meio do nosso grupo, a ponto de não ficar quase ninguém, sabe, irmãos? A ponto de não ficar quase ninguém. De repente, a gente estava na rua e a gente via uma criança com os cabelos quase no quadril, muito linda. Se você olhava para aquela criança, ela era muito bonita, com um vestido branco, parecia até um anjo. Mas quando eu olhava para o olho daquela criança, eu sabia que era um demônio. Eu sabia que era coisa maligna e eu falava, não é uma criança. Aí uma pessoa que estava com a gente dizia assim, olha só, Fran, não foi o arrebatamento. E quando ele falou arrebatamento, não saía e não foi isso que aconteceu. E ele tentava mudar a palavra para conseguir falar, porque não conseguia pronunciar. Porque se fosse, essa criança teria subido também. E eu dizia, não é uma criança. Não é uma criança, é um demônio. As trevas, o poço do abismo se abriu e os demônios saíram para atormentar as pessoas. E eles vão iludir o máximo de pessoas possíveis. E aquele cara olhava para mim e falava assim, Fran, é uma criança mais linda. O arrebatamento. E lógico que quando ele falava o arrebatamento não saía direito. Era ridículo. Não saía arrebatamento. Não saía Jesus. Não saía Bíblia. Não saía Espírito Santo. Tudo que a gente tentava dar glória, não saía glória. Não saía nada. Tentava dar aleluia. Não saía aleluia. A gente tinha meio que falar em códigos nessa visão que Deus me deu. Porque era um peso que estava na terra a ponto de as pessoas não conseguirem mais pronunciar as coisas de Deus, irmãos. Veja o quanto isso é sério. Entendeu, irmãos? Veja o quanto isso é sério, irmãos. Daí pronto, aquele irmão pegava na mão daquele demônio que se materializava em forma de criança e virava as costas, irmãos. E virava as costas. E eu falava, se foi. Ele se iludiu, ele ficava cego. É como se ele tivesse ficado hipnotizado por aquela criança. Daí pronto, a gente saía dali e ia para o meio da cidade. A cidade estava lotada, carros, a noite estava estranha, o ar estava estranho, tudo muito estranho. A água tinha acabado da cidade, a energia tinha acabado, havia energia só em alguns pontos da cidade, em alguns postes da cidade. Alguns alto-falantes funcionavam, algumas televisões funcionavam, falhava, a energia vinha, caía novamente, era algo que era estranho. Ao mesmo tempo que tinha energia, não tinha energia, e era aquela coisa muito maluca. E eu sei que faltava água e a gente estava com sede. E a gente ia pro meio da praça da cidade para um bebedouro de água. Sabe aqueles bebedouros que você aperta aquela torneirinha assim e a água sai naquele caninho? A gente ia lá beber água. Quando chegava lá, tinha um homem vigiando aquele bebedor de água para racionar a quantidade de água que era distribuída para as pessoas, porque não tinha água suficiente para todos beberem. Daí eu olhava para a cara daquela pessoa que estava racionando a água e eu percebia que era outro demônio. E eu olhava para aqueles irmãos que estavam comigo e dizia, irmãos, a morte fugiu da terra. Essas águas,
elas estão sendo envenenadas. É como se ele tivesse um pó e ele jogava ali naquele bebedouro, naquela água. Eu não sei o que aquele homem fazia materializado, aquele demônio materializado fazia. Aqueles cristãos que bebiam água, eles passavam mal na hora e caía se contorcendo no chão. E eu e alguns irmãos diziam: vocês foram beber dessa água, as águas estão envenenadas, não poderia ter bebido dessa água. Resumindo, irmãos, para não ficar muito grande, a maioria das pessoas iam deixando o grupo que tinha sido deixado para trás. A maioria das pessoas eram iludidas pelo poder sedutor de Satanás, que se materializava em forma humana e iludia grande parte. Você que está ouvindo a verdade, que está vivendo uma vida mais ou menos, uma vida de faz de conta, vive no adultério, na prostituição, triângulo amoroso, está vivendo na mentira, no engano, não adianta pensar que depois ficar aqui na grande tribulação, ok, beleza, vou entregar isso para o anticristo e pronto. Vai vendo, o anticristo vai enganar todo mundo, vai ser pego facilmente pela marca da besta, vai ser pego facilmente. As pessoas não conseguiram ficar sem gasolina quando teve problema. Não conseguiu ficar sem gasolina, vai conseguir ficar sem comer, sem beber? Tá aí pensando que a grande tribulação vai ser mamão com açúcar, queijo com goiabada? É só sair por monte, beleza? Queridos, o poder sedutor do diabo vai estar para todo lado. O diabo, ele atravessa a parede, tá? As pessoas estão achando que a igreja vai ficar na grande tribulação por causa disso. Deus vai livrar a igreja dentro da grande tribulação, não. A noiva santa vai ser retirada. Aí eu já vi que teve pessoa afrontando, dizendo que a gente precisa estudar mais. Quem precisa estudar mais são essas pessoas que estão aí dizendo que a igreja precisa ser purificada pelo fogo. A igreja foi purificada pelo sangue do Cordeiro. Quem nos justifica é o sangue de Cristo, não é a grande tribulação, que como nunca houve, jamais haverá. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O negócio está no plural, irmão. Mas tem uma passagem que diz que o Senhor não nos predestinou para a ira, mas para a glória.